Quem gosta de rivalidade pode ir se animando. Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola e dessa vez vamos falar de rodada 30 do Campeonato Brasileiro e de semifinais da Copa do Brasil, os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Então vai ter aquele negócio estranho que é falar duas vezes de alguns times, né? Jogos diferentes de Atlético Mineiro, de Vasco, de Corinthians, de Flamengo, porque teve que fazer toda essa maracutaia com a rodada do Brasileirão, de começar lá na quarta-feira com os jogos de quem ia jogar no sábado na Copa do Brasil, na quinta com quem ia jogar no domingo, e aí sexta, sábado e domingo com os jogos dos outros times. Então, aparece vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Quicando bola, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Quicando a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Quicando a bola. Someone join it, gotta let the good times roll. Fortaleza 1, Atlético Mineiro 1. Um Atlético Mineiro muito desfalcado, né? Para esse jogo contra o Fortaleza. Jogadores voltando de lesão ainda, jogadores que voltaram da data FIFA. Mas a maioria do time aí bem alternativo do Atlético Mineiro. Fortaleza dominou o primeiro tempo nesse jogo contra o Atlético e fez 1-0 aos 15 minutos com o Marinho. E aí o Atlético foi para cima no segundo tempo, empatou aos 3 minutos com o Fausto Vera. E aí o jogo mudou mais ainda quando o Fortaleza teve duas expulsões, o Marinho e o Tinga. E então o Atlético, no segundo tempo, acabou sendo um time que tinha volume, mas faltava organização e inteligência no ataque. A impressão é de que se o Fortaleza tivesse tentado mais, tinha mais chance de fazer o segundo gol do que o Atlético jogando bola na área o tempo todo, de qualquer jeito e sem necessidade, porque tinha 2 jogadores a mais em campo, podia trocar mais passes, podia trabalhar melhor essa bola, mas não soube fazer isso ou não pensou em fazer isso, porque faltou inteligência tática, inteligência futebolística para esse time do Atlético Mineiro. São Paulo 3, Vasco 0. Resultado aí que o São Paulo meio que devolve a goleada que levou no jogo de ida, né? No primeiro turno, o Vasco venceu o São Paulo na estreia de Rafael Paiva no comando do time como esse técnico efetivo, né? Ainda era interino na época, mas nessa campanha dele como técnico principal do Vasco de vez, que já tinha assumido outras vezes como interino, antes da chegada do Álvaro Pacheco, por exemplo. O primeiro jogo dele depois da demissão do Álvaro Pacheco foi contra o São Paulo, venceu por 4-1 e agora levou 3 gols de diferença de volta no Morumbi, 3-0 para o São Paulo, que dominou ali o primeiro tempo. O jogo como um todo foi meio equilibrado em volume de chances, mas o São Paulo foi melhor. O São Paulo mereceu vencer, talvez 3-0 seja demais, mas venceu aí o time que melhor desempenhou no jogo. Luciano abriu o placar vencido com a assistência do Caleri, depois deu uma assistência no início do segundo tempo para o Lucas Moura, que ainda fez o terceiro gol com a assistência do Wellington Rato. Só lembrando, que eu esqueci de citar no confronto anterior, o Fortaleza fica em terceiro lugar com 56 pontos, 4 atrás do Palmeiras, 5 atrás do Botafogo, aí a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tem 41 pontos, justamente 4 à frente do Vasco, que para nos 37, fica em 10º, Atlético em 9º, e o São Paulo fica aí, chega aos 50 pontos na 5ª colocação, 1 atrás do Flamengo, que é o 4º colocado nesse momento, mas tem um jogo a menos. Na quinta-feira, Corinthians 5,
Atlético Paranaense 2. Um jogo que começou com o Corinthians muito forte. Mateuzinho, com a assistência do Rodrigo Garro, aos 5 minutos, abriu o placar. Depois o Kaká fez aos 18, 2-0. Mas tão rápido quanto abriu o placar, né, abriu a vantagem, o Corinthians, ele deixou derreter também. Então levou um empate com o gol do Nicão aos 30 minutos, com a assistência do Lucas Esquivel, e depois com o próprio Nicão dando assistência para o Eric. 2-2, acabou o primeiro tempo. E aí o Corinthians viu essa vantagem escorrer pelas mãos, como aconteceu várias vezes nessa luta contra o rebaixamento, como no jogo contra o Internacional. Mas aos 10 minutos do segundo tempo, veio o grande momento de Memphis com a camisa do Corinthians. Esse momento me lembra o gol de falta do Payet no ano passado contra o América Mineiro, né? Que era o Ramon Dias no comando do Vasco, brigando contra o rebaixamento, chegou uma estrela internacional no time e que ainda estava se ambientando, entrando na forma física, entrou aí no jogo. O Memphis, se eu não me engano, foi o primeiro jogo dele como titular, né? Aí nessa passagem dele pelo Corinthians. E um gol de falta lá do Payet foi fundamental para o não rebaixamento do Vasco. Hoje, agora, um gol de falta do Memphis foi fundamental para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento naquele momento, apesar de que, enquanto ele estava sendo eliminado da Copa do Brasil, o Vitória também no dia anterior, né, conseguiu colocar ele de volta para a zona do rebaixamento, com essa marmota de rodada durante a Copa do Brasil. Mas o gol do Memphis é muito, 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 muito importante. O Garro depois faz 4-2 e o Yuri Alberto, com a assistência do Thales Magno, fecha a goleada 5-2 para o Corinthians. E aí, neste momento, o Corinthians chega aos 32 pontos com 30 jogos e é o 17º colocado. O Atlético Paranaense está em 18º, tem 28 jogos ainda, 2 a menos do que a maioria dos times do campeonato, e tem 31 pontos. Tá aí bem mal no momento o Atlético Paranaense, se afundando cada vez mais na zona do rebaixamento. E teve o Fla-Flu. Fla-Flu em que um primeiro tempo foi bem movimentado, o Flamengo começou melhor, depois o Fluminense começou a incomodar bastante nas transições, né, no jogo mais direto. Depois, a partir de uns 30 minutos, o Flamengo volta a pegar o jogo para si, diz é meu, tomo de conta e faz uma pressão bem incisiva, meio que uma blitz mesmo, fazendo o Fábio ter muitas dificuldades, mas não abre o placar. E na reta final, o Fluminense tem um pênalti do primeiro tempo, né? E o Paulo Henrique Ganso bate muito mal, o Augustinho Rossi defende, e aí o Fluminense perde a chance de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, tudo muda. Na verdade, volta parecido com o que começou o primeiro tempo, com o Flamengo levemente superior e o Fluminense, em alguns minutos depois, começando a incomodar com lances mais diretos, jogo vertical. Só que dessa vez incomodou e matou, né? Incomodou e machucou de fato. Fez 1-0 com o gol do Lima, e depois o John Arias, todos os dois com a participação fundamental de quem? Paulo Henrique Ganso, que tinha perdido o pênalti no final do primeiro tempo. Paulo Henrique Ganso, para mim, foi o melhor jogador em campo, elegi ele, The Best, lá na transmissão do Dimensão Esportiva. E aí o Fluminense fez um grande segundo tempo, depois conseguiu ter um grande jogo defensivo para conter o ímpeto do Flamengo, venceu por 2-0 clássico, venceu aí, somou 3 pontos fundamentais, chega a 33 nesse momento no campeonato, fica na 15ª colocação com um jogo a menos. O Flamengo também com um jogo a menos, tem 51, vê cada vez mais distante o título, né? Tá 10 pontos atrás do Botafogo nesse momento, mas, enfim, tem aí 1 ponto de vantagem para o São Paulo na questão do G4, né? Da vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Na sexta-feira, um jogo
entre dois desesperados, o Lanterna e o vice-Lanterna se enfrentaram e o Atlético Goianiense e o Cuiabá ficaram no 0-0, mostrando muito porque também são Lanterna e vice-Lanterna, apesar do Atlético ter dominado a maior parte do jogo, né, ter sido amplamente superior, não conseguiu fazer gol. O Atlético teve 16 finalizações aí, mas só 4 no gol, não conseguiu aí ter uma pontaria tão boa assim. E ficou no 0-0, os dois times somam um ponto, e então o Cuiabá chega a 27, o Atlético chega a 22. Muito difícil a situação de todos os dois, né? O Cuiabá está a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. Tem um jogo a menos, é verdade, então por pontos perdidos seriam 3, né? Mas ninguém imagina o Cuiabá ganhando tudo que tem que ganhar para não cair, né? Mas enfim, querendo ou não, ele ainda tá na briga, assim. Matematicamente, o Atlético é mais difícil, né? Tá 10 pontos atrás do Vitória. Complicadíssima a situação do Atlético. Já dá para garantir quase que vai jogar a Série B em 2025. Provavelmente com 3 goianos na Série B, né? O Goiás não deve subir mais, o Vila Nova ainda tá na briga, mas tá vacilando muito, né? Vamos ver com a troca de técnico. Botafogo 1, Criciúma 1. Um jogo difícil para o Botafogo. O Botafogo não manteve o nível que o colocou na liderança do Brasileirão, né? Foi um jogo abaixo do Botafogo. E mesmo assim, o Criciúma que fez cera, se defendeu bem ali, estava conseguindo segurar o resultado, mas o Botafogo, nos acréscimos, fez o gol que seria da vitória. Só que nos acréscimos de novo, lembrando um pouco aquele jogo contra o Coritiba no ano passado, né? O Felipe Viseu faz o gol de empate, o Criciúma arranca um ponto. O Viseu sai até comemorando com o Chororô, né? Provocando ele que é criado da base do Flamengo, então sempre tem essa rivalidade. Acaba que fica um ponto para cada, o Criciúma chega a 36, está em 11º lugar na zona de classificação para a Sul-Americana, 2 pontos à frente do Red Bull Bragantino, que é o primeiro fora dessa zona, que deve crescer, eu sempre falo aqui. E a 4 do Corinthians, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. O Criciúma não deve cair, mas tem que estar atento. Essa briga não está 100% ganha ainda não, tá? Tá tudo muito próximo e tem muitos times ascendendo lá embaixo. E o Botafogo soma 1, chega a 61, fica um ponto ainda à frente do Palmeiras neste momento na liderança do Brasileirão, lembrando que ainda tem o confronto direto, e o confronto direto do ano passado foi super decisivo. Cruzeiro 1, Bahia 1. A primeira grande chance do jogo foi do Cruzeiro, né, aos 16 minutos do primeiro tempo, a finalização do Caio Jorge. O Marcos Felipe espalmou para dentro do gol 2 vezes. Ele primeiro não consegue, parece que a mão dele não aguenta a força da finalização do Caio Jorge, a bola vai para trás, depois ele tenta salvar de novo a besteira que ele estava fazendo e não consegue de novo. Ia entrar a bola, mas o Gabriel Xavier tirou em cima da linha. E isso acordou o Bahia. O Bahia, que não estava produzindo nada ainda, meio que depois desse susto começou a produzir, passou a empilhar chances, chegou a fazer um gol impedido, e o Cruzeiro meio que murchou. Começou a encaixar um contra-ataque ou outro depois dos 35 minutos do primeiro tempo. Mas esse primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Bahia mesmo, com troca de passes muito envolvente no meio e muita verticalidade na frente. No segundo tempo ficou mais só na verticalidade, até porque teve mais o contra-ataque à sua disposição. Esse segundo tempo que começou ainda com o Bahia com mais volume, e com o Marcos Felipe inseguro. Teve uma finalização que ele espalma para o lado, que deixa o gol quase aberto para a finalização do atacante que chega, não lembro quem foi exatamente, mas perde o gol. O jogador do Cruzeiro poderia ter sido 1-0 ali, com uma falha, digamos assim, do Marcos Felipe, que não foi bem nesse jogo. Mas aos 15 minutos, o Matheus Pereira deu um lindo passe entre os zagueiros para o Verón, que deu um toquinho por cima do Marcos Felipe e abriu o placar. O Cruzeiro cresceu com esse gol e aos 21 minutos fez outro, só que o Caio Jorge, lá na bola aérea, né, botou a bola para dentro,
mas o gol foi anulado por impedimento do Villalba, que atrapalha a marcação do Gabriel Xavier, e estava impedido. Mas... E só que isso, né? A parada do VAR foi muito longa e tirou o ímpeto do Cruzeiro, que estava crescendo no jogo. Então, o Bahia tinha sentido o gol, o Cruzeiro tinha crescido com o gol, mas isso durou pouco, porque o jogo ficou muito morno depois do VAR demorar tanto tempo para anular o gol do Caio Jorge. Aos 36 minutos do segundo tempo, o Bahia empatou com a jogada vertical, uma assistência do Ademir com o gol do Luciano Rodrigues, os dois saindo do banco. O Bahia tem muitos gols assim no ano, né? Com jogadores saindo do banco, participando das jogadas, Rogério Ceni lendo bem para colocar as peças certas e um elenco bom, né? Um elenco recheado com excelentes peças. Por exemplo, um dos melhores jogadores do time do Bahia foi o Biel, que não é titular, né? O Biel tava porque o cara Alexandre tava fora. Aí o Ceni recuou o Jean Lucas para a função do Caio Alexandre, recuou o Tassiano para a função do Jean Lucas e colocou o Biel na função do Tassiano. Na posição, né? São jogadores com características muito diferentes, mas estavam assim, nessas posições os jogadores do Bahia dispostos taticamente. A reta final, com 1-1, foi de muita trocação. Nenhum dos dois times quis se contentar com o empate. Buscaram o segundo gol a todo custo. Mas não conseguiram, e aí o Cruzeiro fica no 8º lugar com 44 pontos, 2 a menos que o Bahia, então se tivesse vencido o jogo, passava o seu adversário na tabela, e 5 a menos que o Internacional, que fecha o G6, a última vaga ali da pré-Libertadores. O Bahia está em 7º, uma posição acima do Cruzeiro, com esses 2 pontos a mais que eu já citei, e um abaixo do G6, né, do Internacional, com 3 pontos a menos, 46 pontos em o Bahia, 44 o Cruzeiro e 49 o Internacional. Essa deve ser a grande briga aí pela última vaga na Libertadores de 2025. A última, se não tiver a mais, né, que deve ter no final das contas, provavelmente. Internacional 1, Grêmio 0. Grenal aí com vitória. É muito louco, é muito esquisito ver Roger Machado publicando nos seus stories comemorações do Inter vencendo um Grenal. É sério, é muito estranho. Não parece algo normal, parece um do lado do Doutor Estranho. Mas, enfim, o Inter foi melhor o jogo quase todo, né? Teve ali uma reta final do Grêmio tentando uma pressão para empatar, mas o Inter foi melhor, conseguiu o gol com o Borré no segundo tempo, com a assistência do Alexandre Bernabé, e venceu por 1-0 o seu maior rival, consegue chegar aos 49 pontos, fica na 6ª posição na vaga de pré-Libertadores. O Grêmio estaciona nos 35, 3 pontos à frente do Corinthians, que é o último ali, o primeiro, digamos assim, da zona do rebaixamento, 17º colocado. O Grêmio é outro, assim como que eu falei do Criciúma, tem que ainda estar alerta. Essa briga ainda não está ganha, por mais que a distância pareça tão grande na tabela, em pontos ela é bem pequena. Vitória 1, Red Bull Bragantino 0. Mais um duelo aí de times ameaçados contra o rebaixamento. Gol do Everaldo aos 33 do segundo tempo decidiu para o Vitória. Um jogo que foi lá e cá, os dois não teve um amplo domínio de nenhum dos dois times. 11 finalizações para a Vitória, 9 para o Red Bull Bragantino. Foi um jogo equilibrado. O Vitória no Barradão consegue a vitória com o gol do Everaldo e sai da zona do rebaixamento. O Vitória fica, então, com 32 pontos, os mesmos 32 pontos que o Corinthians, mas tem 9 vitórias, enquanto o Corinthians só tem 7. Então, o Vitória está fora da zona, o Corinthians fica dentro por isso. O Red Bull Bragantino tem só 2 pontos a mais, tá? Que o Vitória, o próprio Corinthians, está 2 pontos acima da zona do rebaixamento, em 13º lugar. O Red Bull Bragantino com 34 pontos. Vasco 1, Atlético Mineiro 1, um jogo que eu narrei no Dimensão Esportiva, semifinal da Copa do Brasil. O Vasco e o Atlético buscaram alguma coisa no primeiro tempo. Foi um jogo movimentado, eu achei, eu gostei do primeiro tempo. O
o Atlético teve a melhor chance, provavelmente com a finalização do Bataglia, que o Léo Jardim defende, quase manda para escanteio, mas antes da sobra, se não me engano, para o Guilherme Arana, né, na linha de fundo, bater e ele fechar o ângulo, mandar para escanteio. Mas o Vasco que abre o placar de pênalti com o cruzamento do Piton, que bate na mão do Otávio. O árbitro também passa uma eternidade no VAR, como passou lá o do Cruzeiro para anular o gol do Caio Jorge. E o Verratti abre o placar 1-0 de pênalti. No segundo tempo, o Vasco foi cada vez tendo a proposta de se defender muito mais e foi cansando, né? E além de que quando foi tendo que mudar as peças, foi caindo muito o nível. O banco de reservas do Vasco tem o Rossi, por exemplo, que entrou, tem o Ryan, e isso dificultou muito o time do Vasco, que tinha um Léo fazendo uma partida muito boa. Muita gente está colocando a culpa no Léo, mas o Léo estava anulando o Hulk no jogo, até que eu inclusive estava falando isso na narração. Eu estava dizendo, o Hulk tá mal no jogo, o Léo tá anulando, tá botando o Hulk no bolso, até que do nada, no único respiro que o Hulk teve na marcação do Léo, ele acha o chutaço que ele achou, e aí eu meto o cala a boca narrador, e o Hulk vai pra galera, garante a classificação aí pro Atlético Mineiro, 1-1, com realmente um golaço. O Atlético tinha vencido o jogo de ida na Arena RV por 2-1, né? Por isso o empate coloca o time mineiro na final. O Juventude e Palmeiras no domingo foi loucura total, né? Dois times muito verticais. E aí, aos 21 do primeiro tempo, o Estevão recebeu bonito passe do Felipe Anderson nas costas da defesa, tirou do Alan Ruschel e do Klaus e fez o primeiro gol. Depois disso, imediatamente o jogo se abriu. Se ali ainda estavam os times querendo se estudar, se estava o Juventude ainda com certo receio, será que nós vamos para cima desse time? Será que nós vamos encarar o Palmeiras de igual para igual? Pô, foi. Tava perdendo, não quis nada, viu disso, não tenho mais nada a perder, vou para dentro. E aos 24 minutos teve uma grande chance de cada lado. O Juventude com o Jadson, Palmeiras com o Estevão. Depois, aos 34, Alan Ruschel cobrou o escanteio na primeira trave e o Danilo Bosa desviou e empatou o jogo. 1-1 estava já. Aos 43, o Juventude tentava atacar, mas perdeu a bola. E depois perdeu as divididas no campo de ataque para tentar recuperar essa bola. Mas aí não conseguiu recuperar e o Palmeiras teve muito espaço para o contra-ataque, que terminou com a assistência do Estevão para o gol do Rafael Veiga. O Palmeiras chegou com 4-2 ali no ataque. O Estevão teve muita liberdade para partir ali pelo lado direito, deu passe para o Veiga, que bateu de fora ali de primeira, fez um belo gol. Aos 3 minutos do segundo tempo, o jogo já voltou completamente frenético. O Ronaldo empatou para o Juventude, um bate-rebate ali na grande área, teve mais uma cobrança de escanteio do Alan Ruschel que resultou em gol. O Everton afastou mal e ficou lá uma loucura dentro da área, a bola sobrou para o Ronaldo, 2-2. Mas a resposta do Palmeiras foi imediata, né? Com o terceiro gol em uma jogada muito plástica envolvendo o Flaco Lopes, com um passe maravilhoso ali de calcanhar, voador, parecendo tipo um escorpião. Depois aí o Richard Rios recebe, lança na área para o Rafael Veiga, que marcou o segundo gol dele na noite. O Juventude foi para cima em busca do gol de empate, ocupou o campo de ataque, mas não exigiu muito do Everton, obrigou o goleiro do Palmeiras a trabalhar demais. E no primeiro contra-ataque que o Palmeiras teve nesse cenário, conseguiu uma falta que virou o gol do Richard Rios. Richard Rios cobrou a falta, teve desvio, a bola entrou, 4-2. Mas logo depois do quarto do Palmeiras, o Edson Carioca diminuiu com um golaço, uma jogada individual, e 4-3. O Juventude seguiu tentando pressionar, mas com pouca qualidade de criação. E aos 44, mais um contra-ataque, para ver como o Palmeiras teve espaço e teve muita efetividade, né, nessa transição ofensiva. Resultou num gol do Rafael Veiga, que conseguiu aí o seu hat-trick, o primeiro hat-trick desse Campeonato Brasileiro é de Rafael Veiga. O jogo ainda teve 7 minutos de acréscimo, mas mesmo com o Juventude ainda buscando o melhor resultado, a melhor chance foi do Felipe Anderson, que de cabeça tentou
Sexto gol do Palmeiras, mas a bola foi defendida pelo Matheus Klaus. Corinthians 0, Flamengo... Calma, falta dizer como tá a tabela, né? Pro Palmeiras e pro Juventude. O Palmeiras encosta no Botafogo, tá sentindo o Botafogo. Palmeiras está no teu cangote. 1 ponto atrás, nesse momento, 60-61. O Juventude fica com 34, 2 pontos à frente da zona do rebaixamento, 2 pontos à frente do Corinthians, que foi eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo num 0-0. Assim, o jogo começou com o Flamengo melhor, e quando o Corinthians estava começando a tentar se armar, o Bruno Henrique deu uma voadora na cabeça do Mateuzinho. E aí foi expulso. O Felipe Luiz imediatamente tira o Gabigol e coloca o Fabrício Bruno, fica com 3 zagueiros. Depois, no segundo tempo, quando viu que tinha um time muito pouco produtivo do outro lado, porque assim, eu não entendi no começo essa substituição, porque o Flamengo continuou tentando atacar o Corinthians. Então, naquele momento, eu acho que não fazia muito sentido colocar um zagueiro a mais. Se a proposta era aquela, se o Felipe Luiz fosse se fechar como teve que se fechar no segundo tempo, aí eu acho ok. E acho que ele fez, que funcionou. Mas no primeiro tempo o time continuou tentando atacar, continuou propondo o jogo, continuou jogando, olhando de igual para igual com o Corinthians. Então acho que ali ainda não fazia tanto sentido fazer essa substituição. Talvez se ele tivesse feito um intervalo seria melhor, mas na prática pouca diferença fez, né? No segundo tempo fez toda a diferença. O Flamengo tá com aquela formação, tá se fechando, tá com a área muito povoada para bloquear finalizações, bloquear tentativas de infiltração, de passes enfiados. E os 3 zagueiros foram muito bem nisso, e o Rossi, quando a bola passou, ainda melhor. O Flamengo, do meio para o fim, lá para os 30, do segundo tempo, percebeu que o Corinthians não conseguia produzir nada. E se ele fosse para cima, talvez ele tivesse mais chance de fazer um gol do que o Corinthians tentando nessa defesa bem postada do Felipe Luiz, que muita gente comparou com o Simeone, né, que foi técnico dele por muito tempo. Mas ficou no 0-0 mesmo. O Flamengo tentou no segundo tempo ainda, mas... E quando foi para cima, de alguma forma, o Wesley furou meio que o ponta pela direita, o Plata pela esquerda, e o Fabrício Bruno virou lateral direito, digamos assim. Mas no final das contas foi um jogo de poucas emoções. A emoção que tinha era porque estava de diferença, e o Corinthians estava lá no ataque, então poderia de um jeito na doida arranjar um gol, mas a gente via que não estava organizado para merecer isso, né, para provavelmente acontecer. Então o Flamengo, com méritos, construiu 2-1 em casa, 2-1, né? 2-1 em casa e 1-0, 2-1 foi o Atlético, 1-0 gol do Alexandre. E segurou 0-0 na Neoquímica Arena com 1 a menos. Então o Flamengo vai fazer a final contra o Atlético Mineiro e vai ser um jogo de muita rivalidade, né? Tem toda aquela história da Libertadores de 81, os 2 times são talvez a maior rivalidade interestadual do Brasil. Vai ser uma final gigantesca aí para o Flamengo ou conquistar seu 5º título, ou o Atlético conquistar o seu 3º título de Copa do Brasil. Então, vamos nessa. Deixa aí nos comentários qual é o teu palpite para a final. Eu vou palpitar Atlético Mineiro campeão. E quero saber aí qual a tua opinião sobre todos os jogos, sobre as análises que eu fiz aqui da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobre as semifinais da Copa do Brasil, qual é o teu palpite para a final aí entre Atlético Mineiro e Flamengo. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.